Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um podcast Opinião Segura da Última Rácio, aqui no centro do Fórum de Segurança pelo Brasil, organizado pelo Progressista e também pela Fundação Francisco Dornelles. Foi montado aqui um estúdio como se fosse um aquário de vidro, em que a gente tem a oportunidade de conversar, um bate-papo com os palestrantes e autoridades presentes. Pô, eu tenho uma honra, né? O bom desse podcast, quando a gente vai para a LAAD, para a Copa, mostra vídeo, é porque a gente não combina nada, vê o palestrante, arrasta ele para cá e a gente tem a oportunidade de ouvir um cara que, para mim, é uma referência na segurança pública brasileira, porque, além de especialista, um estudioso, acompanho ele nas redes sociais com vídeos que, de fato, tem tecnicidade, tem estatística, ele faz os seus comentários calcados na ciência e também pelo fato de ter sido não, que jamais a gente deixa de ser, policial militar. Eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios da Última Rácio meu grande amigo Rodrigo Pimentel. Muito obrigado, Luciano. Caveira. Até que enfim, né, cara? Até que enfim, rapaz. Eu sempre enchendo teu saco lá, né? Eu sempre prometo que vem, mas tem que vir para Brasília para esbarrar contigo aí, né? E aí tivemos esse golpe de sorte aí, esbarramos aqui na saída do plenário. Vamos lá. Então, exato, no banheiro, saindo do banheiro, né? É verdade. E, cara, Rodrigo, às vezes a gente não tem noção do que a gente representa para as pessoas. E você, Rodrigo, não só para o público da segurança pública, mas também para a sociedade de modo geral. Por quê? Porque você soube fazer a tradução do conhecimento que você tem com a prática de ser um caveira, de ter operado no terreno, sobretudo no Rio de Janeiro. Senador Flávio, tá aqui, pô. Ah, olha quem está aqui ao vivo. Nosso grande senador. Pode deixar gravando. Que honra, hein? Esse cara não tinha nem barba branca ainda. Não, eu quero ver o senhor aqui, senador. Se Deus quiser, entrevistar o senhor. Tá bom? Ô, senhor. Um abraço a todos. E assim aqui é o nosso estúdio aqui no centro, no centro aqui do Fórum de Segurança Pública pelo Brasil. Diversas autoridades, né, como senador, vem aqui, entra, a gente dá um abraço, depois eu vou tentar puxar para trazê-lo aqui. O senador teve um papel importante quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. Ele sempre esteve à frente da Comissão de Segurança Pública, né? Então, assim, conhece muito de Rio de Janeiro. Então, assim, é sempre bom conversar, ouvir. E ele vai estar aqui nesse evento também. Esse evento vai... Tomara que saiam boas ideias aqui, viu, Luciano? Mas é só nata, hein? Porque nós estamos aqui vivendo o maior... Como falou agora o Altineu Cortes, o deputado federal, é o maior problema do Brasil hoje. A gente não tem mais dúvida disso. E é uma questão... O Rio de Janeiro exporta algo ruim. Tudo que começa no Rio de Janeiro, daqui a pouco vai para Bahia, vai para o Ceará, vai para Goiás, vai para o DF. Lembra que há 25 anos era improvável tu falar de um assalto com fuzil no DF, ou então em Goiás, ou então... Tinha apreensão de fuzil no DF. Hoje em dia, o modelo do Rio de Janeiro é exportado. O primeiro modelo exportado do Rio de Janeiro foi do sequestro, depois foi do fuzil, hoje em dia o das milícias. Sempre começa lá, né? Exato. E futuramente, muito em breve, espero que não no DF, a questão do domínio de território. E é sobre isso que eu vou vir aqui falar no fórum hoje, né? O Rio de Janeiro hoje, o bandido não vive mais de maconha e cocaína, é uma ilusão. É pouco provável hoje que alguma favela do Comando Vermelho ou do Terceiro Comando tenha uma participação de maconha e cocaína superior a 20% do dinheiro apurado. Algumas favelas, a gente sabe, a gente tem esse número, a inteligência apura, é 11% a 15%. Então, Comando Vermelho hoje não sobrevive mais de maconha e cocaína. É exploração do território, cobrando taxa dos moradores, né? O botijão de gás, o sinal de TV, Gatunete, o carvão. Inclusive o Gatunete está distribuindo pelo Brasil, né? A gente já está vendo em vários estados brasileiros. Eu acompanhei semana passada em Fortaleza, viu, Luciano? Exato. Triste, viu? Estou acompanhando na Bahia hoje e já tenho notícia também que em algumas cidades do litoral paulista, não todas, porque São Paulo é mais controlado, graças a Deus. Mas hoje em dia, se você prestar atenção, o Brasil é o país mais fragmentado do mundo no que se refere à internet. Nós temos 20 mil empresas provedoras. Em toda a América do Norte, Canadá, México, Estados Unidos, são menos de 1.500 empresas. No Brasil, temos 20 mil. Resultado, as facções compram essas empresas ou então elas vão extorquir essas empresas, vão ameaçar os donos.
Ou praticar crimes, né? Praticar crimes, né? Mas tem de tudo. Tem desde a facção comprar com laranja até mesmo extorquir um empresário honesto que se sente refém da E lá e ameaça. também roubar a tecnologia, porque também já houve, né? Exato. Eles compram o equipamento, eles têm registro na Anatel, eles cobram R$ 109 por casa. Ainda é caro, né? Você 109. Aí você imagina um bairro com 10 mil casas. É comum um bairro com 10 mil casas no Rio de Janeiro. É comum uma favela no Rio de Janeiro com 10 mil casas. Ninguém pode abrir mão hoje da internet, né? Todo mundo tem que ter internet para o trabalho, para as relações sociais, para o estudo. Resultado, num bairro de 10 mil casas, essa facção vai apurar R$ 36 milhões por ano. É muito mais do que essa facção venderia de cocaína ou maconha, mas muito mais mesmo, né? Então, para a facção, o que interessa hoje é o domínio territorial, é estabelecer esse local aqui é o local onde eu vou cobrar minhas taxas, meus impostos e vou extorquir as pessoas de bem. E é basicamente sobre isso, e a gente tem que estar muito atento a isso, porque isso vai acontecer, espero que no DF nunca, viu, Luciano? Mas isso vai acontecer nos bolsões de pobreza do Brasil afora, nas periferias, porque já está acontecendo. Já está, quem abrir o Google aí e verificar em Fortaleza semana passada, as empresas de internet expulsas, incendiadas, atacadas. O morador não tem opção, ele, não de forma ingênua, ele sabe que está pagando por uma facção, mas ele não vai ficar sem a internet em casa. Esse é um dos problemas. E tem o problema do bujão de gás. No Rio de Janeiro nós temos gás encanado. O DF, o gás é encanado hoje, Luciano? Em lugares. Botijão. Botijão? Botijão nos seus condomínios. O botijão de gás do Rio de Janeiro, ele custa no asfalto, a gente separa lá asfalto e favela, né? Não é periferia, é asfalto e favela, porque as favelas estão dentro da cidade, né? No asfalto, um botijão de gás custa em torno de 98 a R$ 105. A facção cobra em torno de 140 a R$ 155. Isso porque parece ser o mais trágico, né? Ele não cobra nenhum valor. Exatamente. E pela lógica, né? Porque tem a narrativa de cuidado com o cidadão, né? E Ele vender não- mais caro do que se pratica fora. Ele não quer auferir um lucro, ele quer extorquir o cidadão. Isso é E o morador paga. Ele paga. O primeiro inquérito policial no Rio de Janeiro de homicídio de morador que não pagou por bujão de gás foi da Draco. Em 2006, a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado. Um morador resolveu não comprar o botijão de gás. Vou comprar o botijão de gás no asfalto, vou pagar mais barato. Ele foi assassinado, para servir de exemplo. Quase 20 anos atrás. É um delegado chamado Cláudio Ferraz, que era o titular da Draco, que conduziu esse inquérito e conseguiu a prisão dos bandidos. Mas isso foi se espalhando, e a extorsão, Luciano, é o crime invisível. A gente não vê a extorsão. Exato. É bem provável que nas delegacias Deixa poucas provas também. não vai ter um cidadão que vai bater na delegacia lá, olha, eu quero formalizar aqui. E aí você vai vendo as coisas mais absurdas. O Comando Vermelho hoje, o terceiro comando, fabricando pão francês, né? O pão francês no Rio de Janeiro, o pãozinho, ele custa no mercadinho, no bairro, 50 centavos, 55 centavos, eventualmente 45 centavos. O Comando Vermelho utilizando energia furtada da rede de luz, utilizando farinha roubada nas rodovias, o Comando Vermelho utilizando mão de obra sem salário digno, sem fundo de garantia, sem 13º, sem hora extra, sem pagar IPTU, fabricando esse pão na favela. O Comando Vermelho consegue oferecer esse pão a 25 centavos. É evidente que um morador de periferia vai comprar o pão mais barato. E aquele pão está sustentando uma máfia organizada, com fuzis, que disputa território e mata pessoas. Então, essa é a dificuldade. E lamento informar, Luciano, isso vai ser exportado para todo o Brasil. Rodrigo, olha, eu estava aqui até falando sobre isso, né? O senador Flávio entrou, mas eu estava falando justamente disso, que às vezes a gente não tem noção de como as pessoas nos veem. E você, cara, você teve essa caminhada no BOPE do Rio de Janeiro, uma grande carreira, fez uma caminhada, decidiu sair da polícia e hoje é uma grande referência, obviamente pautada não no academicismo, naquela cientificidade reflexiva que não entrega solução, mas você é um cara que tem aquilo que até nos doutores e acadêmicos, às vezes eu sinto falta, né? Que é um conhecimento
obviamente, com análise e com estatística, mas você conhece, você dá valores até. Então, você está muito imbricado, e eu acho que a sua entrega para tentar entender, compreender e, ao mesmo tempo, levar informação como num evento como esse, que é esclarecer as autoridades, porque poucos têm o conhecimento que você tem, cara. Parabéns, viu? Obrigado, Luciano. Meu caminho foi além de BOPE. E se você puder falar também dessa sua caminhada, para quem não conhece de forma detalhada, né? A sua entrada na corporação e por onde você passou. Eu fui aluno de Colégio Militar do Rio de Janeiro. Meu pai é militar das Forças Armadas, meu pai está vivo até hoje, é general. Minha família é uma família, são 3 generais na família, tenho 2 irmãos de forças especiais, né, de unidades de comandos de forças especiais. Eu, logicamente, fui aluno de colégio militar, mas decidi, muito novo, talvez com 14 anos, que eu queria fazer prova para a Polícia do Rio. Imagina a família, como é que ficou. Todo mundo, meu pai ficou chateado, mas pô, depois ele gostou. Mas eu já tinha em mente, não a polícia, eu tinha em mente ir para o BOPE mesmo, né? Não existia o BOPE, era CIOI. E fiz academia de polícia, depois fui comandar uma companhia de policiamento no interior do estado, em Resende, fiquei lá 2 anos. Fiz o curso de ações táticas do GAT em São Paulo. Fui para o BOPE, fiquei no BOPE por 7 anos. E depois saí do BOPE com bastante problemas, tá? Assim, cheio de problemas disciplinares. Eu era questionador, eu reclamava de muita coisa. Eu lamento, inclusive, porque o quartel e hierarquia e disciplina são nossos pilares básicos, né? Então, eu não joguei o jogo certo. Eu me arrependo disso e fui várias vezes punido e preso. Saí da polícia bastante desiludido, fui trabalhar na iniciativa privada, fiz o filme Tropa de Elite 1. Muita gente acha que eu fiz o filme com água. Pelo contrário, eu fiz o filme com a ajuda de muitos colegas do BOPE. Muita gente do BOPE me ajudou no filme. O Storani, o Pinheiro Neto, o Batista. Ele dispensa até comentários sobre a Tropa de Elite, no mundo inteiro. Esses caras estavam no set comigo, treinando o ator, me ajudando no roteiro. Sabe? Todos eles. Comandaram o BOPE depois. Pinheiro Neto comandou o BOPE. Batista comanda o COI no Rio de Janeiro hoje. Storani foi 01 de turma, depois saiu da polícia para ser professor. E Laete também me ajudou. Então o filme ficou muito bacana porque essas pessoas ajudaram e ficou muito real o filme. Depois Tropa de Elite 2, falando de milícias. Recentemente eu fiz Intervenção, que está na Netflix. Sim. É um filme que fala sobre já o domínio territorial, fala sobre o roubo de carga no Rio de Janeiro. Luciano, hoje tem favela no Rio de Janeiro que não vende mais maconha e cocaína. Vive exclusivamente do roubo de carga, só isso. Quem compra carga? O morador da própria comunidade. Compra lá o açúcar roubado, o café roubado, às vezes até uma fruta roubada, e assim sobrevive a facção. Falei também sobre a questão que assombra o Brasil e a gente não enxerga, que é o contrabando de cigarro. Todas as facções do Brasil, as 79 facções examinadas pelo Ministério da Justiça, hoje no Brasil vendem cigarro paraguaio. Então, se antes a gente dizia assim, pô, quem fuma maconha está contribuindo para a violência. Ok, é verdade, porque a maconha é vendida por um assassino. Mas quem fuma cigarro paraguaio também está contribuindo para a violência. E a gente não consegue esclarecer a sociedade a respeito disso. Então eu fiz esse filme chamado Intervenção, com o Marcos Palmeira, Babu Santana. Tá na Netflix, tá? Filmaço. O filme ficou bem, cara, é um baixo orçamento, viu? Mas ficou como eu desejava. Ficamos com o top 2 da Netflix durante um mês, que é difícil. O filme fala de uma facção vendendo cigarro numa favela de UPP. Né? É bem triste o filme, né, cara? Né? Spoiler, Marcos Palmeira se mata no final do filme, pô, e tal. Só mas assistir. Mas assim, mas é importante assistir. E hoje a minha preocupação, eu pretendo fazer mais filmes, né? Eu já estou com mais 3 roteiros aí encaminhados e até vendidos. Mas a minha preocupação hoje na questão de Brasil é atentar colegas, deputados, políticos, juízes, promotores, sociedade, quem está nos vendo, de que a gente está caminhando para o fundo do poço aí em passos largos, viu? Concordo. Estamos acompanhando a Bahia. A Bahia hoje já tem 3 municípios na Bahia, Jequié, Terra Nova e Salvador, onde a facção invade as casas e expulsa o morador. Sai da sua casa. A casa não te pertence mais. Imagina isso acontecendo no DF.
Imagina acontecer aqui em Taguatinga, Ceilândia, ou então acontecer no Guará, ou então acontecer no entorno do DF aqui, no Goiás, uma facção chegar numa cidade, ó, sai todo mundo da sua casa aí, a casa nos pertence. A partir de agora a gente vai cobrar aluguel. Isso já está acontecendo no Brasil. Eu falei a Bahia aqui, mas essa prática começou no Rio de Janeiro, né? Eu estou falando que a Bahia importou esse modelo com um delay de 5 anos, 6 anos, né? Mas no Rio de Janeiro hoje, essa é uma prática que a milícia começou e depois foi adotada pelo Terceiro Comando e o Comando Vermelho, e eu não faço mais nenhuma questão de separar milícia de facção. Eu acho que a pessoa que separa a milícia de facção hoje está equivocada. É tudo a mesma merda. Concordo. Foi um saco. Narcoterroristas, né? Que exploram o território. Existe milícia hoje que vende cocaína também. Existe milícia aliada ao Comando Vermelho. Existe Terceiro Comando aliado ao Comando Vermelho. Uma confusão total. E tem parlamentar que vem no plenário, parlamentar de esquerda, que são até um cara inteligente, olha, vamos fazer um projeto aqui para combater as milícias. Esquece, é a mesma merda. Milícia, Comando Vermelho e Terceiro Comando, né? Diga não às milícias. Tá bom, então diga não ao Comando Vermelho também, né? Vamos deixar isso muito claro para a sociedade. Então esse até por isso que eu tive aqui hoje. Eu vou bater um papo aqui hoje para essa plateia aí, às 6 da tarde, né? E vou falar sobre a questão territorial. Luciano, para quem for de Brasília e estiver assistindo aí, o cara vai falar, Pimentel tá maluco, essa porra não pode estar acontecendo. Está acontecendo nesse momento. A gente que acompanha as redes sociais, a gente sabe. Só para deixar mais preocupante, a Prefeitura do Rio de Janeiro, com atraso de 20 anos, decidiu entrar na guerra. Mas entrou na guerra de uma forma meio tímida, mas entrou na guerra. Isso é muito bom. Só ano passado, o secretário de Ordem Pública do Rio de Janeiro, que é um delegado da Polícia Civil, o delegado Breno Carnevale, só ano passado, ele colocou abaixo centenas de casas construídas pelo Comando Vermelho e pelo Terceiro Comando e por milícias para serem alugadas para moradores. Então, o Comando Vermelho decidiu que ele ia entrar no ramo habitacional. Casas. Existe uma crise habitacional no Rio de Janeiro, que não é de hoje, é de décadas, né? E o Comando Vermelho percebeu essa crise habitacional e resolveu construir casas melhores que as casas do Minha Casa Minha Vida. E colocou essa casa para alugar. E esse dinheiro, logicamente, apurado, vai ser usado para comprar fuzis, para matar policiais, para matar pessoas, para disputar território. Então a Prefeitura do Rio de Janeiro, ano passado, colocou centenas de casas abaixo e deu um prejuízo para as facções de 700 milhões de reais. Eu não conheço operação policial no Rio de Janeiro com a apreensão de drogas e armas que tenha dado um prejuízo de 700 milhões de reais de uma facção. Então, olha só, a Prefeitura, se ela atuar de forma inteligente, ela pode ser pode estar na vanguarda do combate ao crime organizado. Porque é pouco provável que um Estado da Federação consiga se mobilizar para chegar na periferia, para botar abaixo uma casa feita por traficantes, né? Isso realmente é uma coisa que está no olho do prefeito, né? E pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe que o Comando Vermelho entrou no ramo habitacional, assim como o PCC entrou no ramo do posto de gasolina, né? Exato. O número que eu conheço já apresentado pelos policiais de São Paulo é que o PCC possui 1.100 postos de gasolina no Brasil, em São Paulo, né? O Comando Vermelho também já tem posto de gasolina, as milícias do Rio de Janeiro também já possuem postos. E aí eu preciso da ajuda da ANP. Sem a ANP, sem a agência reguladora, a gente não vai a lugar nenhum. Eu preciso da Anatel para combater a internet. Sem a Anatel, a gente não vai a lugar nenhum. A Anatel tem um botãozinho lá que ela aperta, ela derruba a internet do miliciano, do Comando Vermelho. Então já não é mais um caso que a polícia possa resolver. Sozinho. Então, tomara que tenha gente da Anatel aqui na plateia, viu, cara? Porque aqui em Brasília não tem nenhum caso desse não, Luciano? Não, ainda não. Tem só de roubo de carro, furto. Isso aí tem muito. No Rio de Janeiro daí... Tem muito, né? Mas não chegamos ainda nesse patamar. É mesmo, né? irmão? E, Rodrigo, assim, você falou duas questões que eu acho que são fundamentais. Primeiro, um olhar atento, cirúrgico, naquilo que está acontecendo no Rio. É quase como se fosse um laboratório da criminalidade. Aquilo que deu certo e pegou no Rio,
começa a ser exportado para outros estados. Então, é importante que todas as discussões que envolvam segurança pública, é importante analisar o cenário no Rio de Janeiro, embora, como você bem falou, aqui no DF era raro a apreensão de um fuzil. Hoje, infelizmente, começa a ser rotineiro e a gente tem aí o novo cangaço, domínio de cidades. Então, aquilo que hoje há uma preocupação latente na gestão da segurança pública de ter fuzis no maior número de viaturas para justamente a própria facção, né, Luciano? Enfrentar. A própria facção, né? Tinha facção no DF quando você terminou a academia de polícia? Tinha facção aqui? Tinha, não. Hoje tem, Hoje né? tem. Comando Vermelho está aqui? Tá. Então, PCC... a própria facção aqui no teu tempo de aspirante e tenente não existia. O próprio Presídio Federal, né, alimenta um pouco isso, né? A gente tem já informações que, obviamente, ali nas proximidades do presídio, né, tem uma cidade satélite que há locação, já a compra de imóveis para justamente o comando, né, o PCC, o Comando Vermelho, outras facções, fazer essa gestão, recebendo parentes. E Luciano, no DF, em Goiás eu sei que teve e não tem mais. No DF teve novo cangaço? O DF, e aí eu costumo dizer que é um pouco meio que uma ilha, né, Pimentel? Então aqui a gente obviamente tem pouquíssimos incidentes de explosão, roubo, explosão de caixa eletrônica. Caixa eletrônica. Teve explosão? Teve essa dinâmica? Tem. Já teve muito mais. Hoje o DF, como eu falei, é uma ilha. A gente, graças a Deus, não tem esse problema. Aqui no Goiás, né, o nosso governador Caiado, que a gente gosta muito, admira o trabalho, porque de fato... E eu tenho experiência, porque em 2003 trabalhei como tenente no Gama, que é divisa com Goiás, e tinha Novo Gama, Pedregal, e Céu Azul, e aquela região era muito perigosa, muito homicídio. E hoje o que a gente observa no entorno do DF, em relação aos índices criminais, que houve uma diminuição exacerbada, né? E, de fato, o novo cangaço não tem atuado no Goiás, como também no DF, que está praticamente inserido dentro do Goiás. E para o cara vir praticar o novo cangaço no DF, tem que passar pelo Goiás, entendeu? Então, se a segurança pública no Goiás vai bem, no DF vai bem também. Exatamente. É isso. E o DF é uma ilha, né, Rodrigo? Tanto a questão financeira e orçamentária, a preparação das forças, a gente tem os diversos órgãos de controle, fiscalização aqui. Então, querendo ou não, é uma cidade muito vigiada, né? Luciano, uma guarnição de Patamo, ela com 4 homens ou 5 homens aqui, uma Patamo de vocês? É interessante essa discussão, que a gente sabe que hoje nós temos no Brasil inteiro uma dificuldade de efetivos. E cada vez mais nos estados você tem diminuído a quantidade de policiais nos seus efetivos. Então hoje, geralmente, as guarnições, quando tem muitos, são 4. E ela consegue entrar em qualquer periferia, a qualquer hora do dia? Aqui no DF, sim. Sem problema de ser alvejada? Não, problema sempre vai ter em qualquer lugar, né, Pimentel? Mas eu vejo que hoje no DF... a polícia tem domínio de todas as localidades. Patrulhar qualquer área patrulhável. Qualquer área patrulhada. É lógico que as ameaças em determinadas regiões que, obviamente, já se tem notícia, eles procuram ter um cuidado maior. Mas hoje a PMDF entra em qualquer localidade, assim como no Goiás, né? É que eu falo isso para colegas de outras polícias. Agora, em outros estados. Eu falo isso para colegas de Florianópolis, ou de Curitiba, Cuiabá. Os colegas assim, Pimentel, mas é isso mesmo. O Nunes está aqui hoje, você deve entrevistar o Nunes. O Coronel Nunes, ele comandou o BOP, subsecretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, comandou o 41, que é o batalhão do Rio de Janeiro, aliás, o batalhão do Brasil, que mais apreende fuzis, tá? É o batalhão de Irajá. É um batalhão que há 5 anos tem confronto todos os dias. Todos os dias uma equipe do batalhão é alvejada. E esse batalhão é um batalhão de combatentes mesmo. E o Nunes saiu do BOP e foi comandar esse batalhão. Perdão, comandou esse batalhão e depois foi comandar o BOP. É o Maurílio Nunes. Maurílio Nunes, Depois comandou o 23 no Leblon, né? Mas existem áreas no 41, no 9º Batalhão Rocha Miranda, no 3º Batalhão no Meia, no 7º Batalhão São Gonçalo. Existem áreas, não estou falando favela, estou falando periferias de favela, que 2 equipes de Patamo, 8 homens, não conseguem passar, não conseguem transitar. Não passa, né?
Tem ocorrência que a Rádio Patrulha, não, a ARP de setor não consegue atender. É uma briga de marido e mulher, mas onde que é? Na rua tal. E não dá para ir. E não dá mesmo. E não dá mesmo. E a gente fala isso, Brasil afora, as pessoas falam, puxa vida, mas como é que vocês deixaram isso acontecer? Como é que foi essa perda de controle? Não foi do dia para a noite. Foi de forma lenta e gradual. E é o que está acontecendo hoje em Salvador, tá? Eu tenho acompanhado Salvador, conversando com alguns colegas da polícia lá, da Bahia. É a polícia mais combativa do Brasil hoje. É a polícia da Bahia hoje. É a polícia que, vou falar aqui que mais mata, mas é que mais mata mesmo, né? Ela está conseguindo reverter um quadro. A Bahia ficou 14 anos com homicídio em alta. Pela primeira vez em 14 anos, você tem uma queda substancial dos homicídios. Mas, infelizmente, o comandante da Polícia Militar da Bahia foi afastado ontem, né, pelo governador Jerônimo, o coronel Paulo Coutinho. A delegada-geral também. Também foi afastada. Doutora Heloísa Brito. Eu lamento, por que eu lamento? É a primeira vez em 14 anos que essas duas autoridades, a delegada-geral e o comandante-geral... Inclusive, era presidente do Conselho Nacional do Chefe de Polícia, a doutora Heloísa. Eles conseguiram reduzir os homicídios, porque é o que nós temos que perseguir, redução dos homicídios, né? A cidade, um estado com mais paz, com menos mortes, né? Mas para conseguir essa redução... Tem como confrontar sem ter um dano colateral. Exato, eles foram para cima. Isso é lógico. E na Bahia, essas facções, a exemplo do que aconteceu no Rio de Janeiro, o Comando Vermelho, ele ataca policial, né? Pouca gente sabe disso. O Comando Vermelho ataca. E o Comando Vermelho está lá. Durante o carnaval, você vê uma ação da Rondesp, que é a tropa de elite deles lá, matando 12 bandidos em confronto, né? O coronel novo, o tenente-coronel novo do Rio de Janeiro vai estar aqui. Leonardo Novo. Ele veio aqui em Brasília. O Leonardo Novo, ele fala muito sobre letalidade policial. E ele diz algo muito interessante. Toda vez que alguém acusa a Polícia Militar do Rio de Janeiro ou a Polícia Militar da Bahia de ser uma polícia muito letal, essa pessoa está ignorando o fato de que letalidade policial é um número relativo, em função do número de enfrentamentos. Claro. Se a polícia pratica 250 enfrentamentos e ela matar 10 bandidos, ela matou pouco. Porque o Novo foi fazer um estudo na Espanha e descobriu que a polícia da Espanha, em números relativos, pela quantidade de enfrentamentos, matava mais que a polícia do Rio de Janeiro, matava mais que a polícia de São Paulo, matava mais que a polícia da Bahia. Então você falar que uma polícia sanguinária, que uma polícia letal, é um absurdo, uma ignorância. E a polícia da Bahia estava matando muito, mas está conseguindo reverter um processo de 14 anos. É fácil jogar sujeira para debaixo do tapete, né, Rodrigo? O Jacques Wagner assumiu o governo da Bahia em 2007. Foi governador da Bahia por 8 anos. Ele assumiu, por gentileza, eu peço que o nosso ouvinte aí, né, espectador, vá lá no Atlas da Violência para confirmar o número que eu estou falando aqui. O Jacques Wagner assumiu a Bahia com 3.331 homicídios por ano, 2007. Ele passa a Bahia por Rui Costa. Aí, com 2 anos de governo Rui Costa, a Bahia chega a 6.770, mais que o dobro. Aí as pessoas falam assim, mas Pimentel, isso foi no Brasil como um todo. Não, no mesmo período houve queda de homicídio no Brasil como um todo, no DF, no Rio de Janeiro. Para cá aí, Pimentel, isso é pela desigualdade social. Não, o Jacques Wagner, na Bahia em 2007, o período dele de 8 anos, a Bahia gerou 600 mil empregos formais de carteira assinada. Foi o maior aumento de carteira assinada na Bahia, na história da Bahia. Na gestão de Jacques Wagner e Rui Costa, a Bahia tirou 1.200.000 baianos da miséria. Então houve redução da desigualdade social. E ainda assim, a violência dobrou, né? Então eu falo isso porque tem colega que nos assiste aqui, que às vezes tem uma orientação mais de esquerda, né? Pimentel, violência tem a ver com desigualdade social. A Bahia não prova isso. A Bahia, a desigualdade social está em queda e a violência está aumentando. Tem a ver com desemprego. A Bahia não prova isso. O desemprego na Bahia caiu e a violência aumentou. Eu saí de Resende e fui servir numa cidade chamada Volta Redonda. Tem uma siderúrgica. É uma cidade com 400 mil habitantes, no Vale do Paraíba. E essa cidade, quando nós tivemos o pico do desemprego, isso em 93,
94, perdão, a violência na cidade reduziu. Redução da atividade econômica noturna, uma quantidade menor de bens de consumo, de motos, de joias, relógios, hoje em dia seria o celular, né? E a cidade teve uma redução de homicídios e de latrocínios também. Então não tem muito a ver essa relação imediata, isolada, de violência com desigualdade social. Não tem. Pelo menos é o que a gente apura nas pesquisas. Né? E, Rodrigo, isso que você falou é muito importante, porque a gente percebe que dentro dessa discussão sobre segurança pública, é importante esse fórum, porque o debate ele precisa dar maior relevância aos especialistas. Né? Eu vejo aqui, se a gente for verificar a play de palestrantes, né, e algo tem se transformado. Por quê? Geralmente, eventos como esse era permeado de doutores, acadêmicos. Hoje, se a gente for puxar a ficha de quem está palestrando, a maioria ou foi, ou é integrante do sistema. E que são pessoas que a sociedade, de uma maneira geral, acompanham. E hoje, com as redes sociais, com o Instagram, com as suas entrevistas, você foi até comentarista da Globo. Então, essas discussões alimentadas por essas falsas narrativas, essa visão ácida que a gente tem um pouco, não vamos generalizar, dos acadêmicos, também da imprensa. Então, hoje a gente percebe um movimento de policiais assumindo, obviamente, indo até as academias, fazendo mestrado, doutorado, procurando se especializar, conhecer e debater. E não é à toa que a gente vê a qualidade aqui dos palestrantes que estarão aqui, você é um exemplo disso. No pouco tempo que a gente tem aqui, eu gostaria de ficar com você aqui umas 2 horas, mas no pouco tempo aqui você trouxe questões, e eu sei que você vai replicar na sua fala, que é muito importante para as autoridades que estão aí presentes. Né? Essa discussão baseada na tecnicidade, na cientificidade e fazendo essa análise global, que é muito característico, essa análise mesmo que você fez, entre a questão do desemprego, né, da desigualdade social e, ao mesmo tempo, fazendo essa correlação com o aumento da criminalidade, é muito importante e poucas pessoas fazem. Por quê? A discussão ela às vezes é partidária, e eu acho interessante o Progressista com esse evento, a Fundação Francisco Dornelles, a gente está aqui nesse evento, e aí eu perguntei, poxa, né, a gente está aqui com o estúdio da Última Rácio, qual é a orientação? Meu amigo, você põe para dentro para ser entrevistado do estúdio que a gente vai montar, qualquer pessoa, independente da matiz ou do partido, porque a discussão ela tem que deixar de lado a ideologia, o partidarismo e também aquilo que existe, que é o corporativismo. Né? A gente falou aqui numa entrevista passada sobre o ciclo completo de polícia, e o que a gente percebe também, ninguém quer perder espaço. Né? Há as lutas corporativas, quando se fala de unificação de carreiras, há a questão do ciclo completo, a questão de que uma instituição não quer perder poder, e o que a gente vê aí fora muitas pessoas perdendo suas vidas e, obviamente, a sociedade vivendo esse amargo que é a violência e a criminalidade, sobretudo essas populações que estão submetidas ao crime organizado, como você falou aí no Rio de Janeiro e na Bahia. E Luciano, tem bandido para todo mundo, viu, irmão? Tem bandido para todo mundo. Não precisa concorrer. Agora existem alguns colegas da Polícia Militar, não do Rio de Janeiro, mas alguns colegas policiais militares de alguns estados, preocupados com a questão da Polícia Municipal, que eu, sinceramente, eu sou a favor. Deixa a Polícia Estadual para operações policiais complexas, para força de choque, rodovias, quem sabe portos, e deixa a Polícia Estadual com investigações criminais, com a Polícia Civil, com a perícia, e quem sabe a Polícia Municipal no futuro, Luciano, com a Polícia Ostensiva no município, né? Porque, de novo, é o prefeito que sabe o que está acontecendo lá na ponta. Né? Não é o governador que está olhando para a cidade que tem 7 mil habitantes lá no interior, ele não sabe a dinâmica que está acontecendo lá. Então eu sou favorável, não sei como vem essa PEC, viu? Vou estar muito atento a essa PEC aí. Todos nós. Essa PEC aí porque, não sei, não confio nas pessoas. Então, assim, vou ter que estar atento nessa PEC. Eu vi a fala do ministro Lewandowski aí, se for só aquilo ali que ele disse, eu respiro aliviado, mas se vier com um pacotinho de maldades, restrição orçamentária para os estados que não rezarem na cartilha, né? eu acho que essa é a minha preocupação, viu?
É um controle indireto, né? Exato. É a subversão do pacto federativo. Ele disse que não vai impor nenhum comandante, né? Mas ele pode impor de forma orçamentária, não é isso? É que nem um filho e tem a mesada, né? Segue essa cartilha aqui, senão Você não obriga, mas você fala, ó, vai Exato. receber a mesada no final do mês. Isso me preocupa, porque quem tem as melhores soluções são os governadores estaduais, porque eles sabem o que acontece no Estado. E tem a melhor solução para o município é quem está, por exemplo, a execução penal, na minha opinião, poderia estar na mão dos governadores, né? A lei de execuções penais ela é de 83, Isso. governo Figueiredo. Também concordo. Ela já está ultrapassada, né? Mas o Fórum dos Governadores e também o Conselho Nacional dos Secretários de Segurança Pública, inclusive nosso querido amigo doutor Sandro Avelar, que a gente manda um grande abraço, que também é um secretário de Segurança Pública aqui do DF, e a gente vê o Conselho dos Governadores muito atuante, estão atuantes nesta PEC, justamente tentando ser uma voz ativa, representando os anseios da sociedade e também dos policiais, porque é importante, né? Todos os profissionais da segurança pública. Mas você falou bem, a gente tem que ficar de olho, porque pode vir um jabuti, né? E a situação que hoje é complexa pode se tornar ainda mais, e a gente elogia muito o Progressista por ter essa iniciativa, a Fundação Francisco Dornelles, por trazer, sobretudo do Brasil inteiro, as maiores mentes, né, estudiosos da matéria e com experiência prática no terreno, né? Então ele está de parabéns, Pimentel. Infelizmente eu gostaria de ficar aqui 2 horas com você. A gente vai ter outra oportunidade. A próxima vez eu venho aqui falar só de barricada e a DPF 635, viu? Top. Que é uma grande discussão, porque o Rio de Janeiro, Luciano, tem tudo a ver com quem está nos vendo hoje, a pedido do PSB, na época o deputado Molon, o Rio de Janeiro está sofrendo uma intervenção, que é a DPF 635. E aí eu preciso deixar uma coisa muito clara. Eu tenho certeza de que o morador de favela, quando acorda de manhã e vê um helicóptero em cima da sua laje, aquilo não é bom para ele. Eu tenho certeza que o morador de favela, quando vai levar seu filho para a escola às 6 da manhã, 6h15, e percebe uma operação policial e a bala comendo, aquilo não é bom para ele. Eu tenho certeza que eu não sou imbecil. Mas, por outro lado, conversando com o morador de favela, que a gente conversa... Aliás, eu tenho na minha família gente que nasceu em favela. Conversando com o morador de favela, e você perguntando para ele qual é o teu maior desespero, é a operação policial? Ele diz, não é a operação policial, é a barricada. A barricada é 1 milhão de vezes mais humilhante. Cerceamento do direito de ir e vir. E não tem nada a ver, é o obstáculo, a barricada, é a resistência do Comando Vermelho ao Caveirão. Não é nada disso. Existem favelas do Rio de Janeiro que o Caveirão nunca botou o pé, nunca botou a roda. E a barricada está lá. E a barricada já chegou em Salvador. E a barricada não pode chegar em Brasília. A barricada não pode chegar em Cuiabá, não pode chegar em Goiânia, não pode chegar em Anápolis. A barricada não pode chegar em Campinas. Né? E eu vou deixar uma informação ruim aqui para a gente fechar essa nossa conversa. Ela vai chegar. Ela não vai chegar em estados onde governadores têm a polícia na mão e estados onde governadores são enérgicos, firmes, como Caiado, Goiás, como Ratinho Júnior, DF também. Como o próprio Tarcísio, né? Mas estado que tiver governador bundão, a barricada vai chegar. Já está sofrendo. E aqui eu não estou chamando nenhum governador de bundão, não, pelo amor de Deus, viu, cara? Meu Luciano, mas estado que tiver governador bundão, a barricada vai chegar. E é irreversível. Não sai mais. Né? Rodrigo Pimentel, uma grande honra. Eu já estou nessa caminhada já há alguns anos e sempre tive essa intenção de entrevistá-lo, porque tem em você o mais alto respeito e admiração pela caminhada, pela capacidade reflexiva e a inteligência que você tem para analisar o cenário da segurança pública brasileiro. E se 10 a 15% das nossas autoridades e gestores que têm poder de decisão tivesse essa visão que você tem, a gente estaria numa situação bem diferente. Então, agradeço muito, muito obrigado mesmo, e estamos sempre abertos aqui a te ouvir, meu amigo.
Quando voltar em Brasília, eu tô aqui de volta, Luciano. Ô, senhor. Obrigado aí, irmão. Foi senhor. Abraço. E esse foi mais um episódio super, mega, hiper especial aqui com o nosso grande amigo Rodrigo Pimentel, que esteve aqui agraciando, está aqui no Fórum de Segurança Pública pelo Brasil. A gente agradece imensamente a participação aqui do nosso querido amigo Pimentel. E esse foi mais um episódio do podcast Opinião Segura, diretamente do Fórum de Segurança Pública pelo Brasil, aqui no CICB Brasília. Forte abraço a todos e até o próximo Opinião Segura.